E aí galera, Bruno Santos aqui do canal Layout Arquitetura. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você pode trabalhar com coberturas, com estrutura metálica aí, e coberturas também de vidro, né? Como que você consegue fazer isso aqui dentro do Revit. Tanto coberturas inclinadas, né? Quanto cobertura reta também. Você vai aprender nesse vídeo aqui passo a passo. Então eu vou criar aqui na prática, aqui no meu Revit. E você pode colocar em prática aí no seu computador. Bom, então antes de iniciar o vídeo aqui, não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você sempre ser notificado, né? Receber aqui conteúdos para Revit que eu venho postando toda semana aqui de forma gratuita. E aqui embaixo dos vídeos também tem uns links aí importantes que dá uma passadinha lá depois e dá uma conferida aí na descrição, que tem alguns links aí bem importantes, tá bom? E agora eu vou configurar a unidade de medidas, né? Apertar aqui o N e aqui em linear eu vou trocar para metros como de costume, porque aqui eu gosto de trabalhar com a unidade em metros, né? Quando eu tô trabalhando com projetos. Quando eu tô trabalhando com criação de famílias, geralmente aí eu trabalho com centímetros ou até milímetros, né? Mas aqui nesse caso eu vou deixar metro, tá? E aqui eu vou dar um OK. Mas antes de eu dar OK, o que eu posso fazer? Então aqui, ó, em inclinação, tá? Ele tá em graus, tá? Você pode optar por trabalhar em graus ou você pode também trocar para porcentagem. Então, clicando aqui, a gente tem a opção de trocar para percentual, tá? E aí a gente vai definir a inclinação quando a gente estiver trabalhando na nossa cobertura, no nosso telhado. A gente vai conseguir trocar para percentual, tá? E aí a gente coloca em forma de porcentagem. Pronto, feitas essas configurações aqui, vou dar um OK. E agora a gente vai então criar aqui, ó, vou criar umas paredes aqui, só pra gente, né, ter um modelo aqui pra poder criar as paredes, pra gente poder criar essa cobertura. Vou pegar aqui a ferramenta de retângulo e vou criar então um retângulo mais ou menos aqui, não vou me preocupar muito com a dimensão, tá? Vou colocar aqui 10 metros, tá, por 7, tá bom. Então, criei aqui minhas paredes, só que se eu selecionar ela, né, ó, outra configuração que eu gosto bastante também, se você abrir aqui o 3D, né, ele vai abrir dessa forma aqui. Se você aperta WT, tá, aperta W e depois T, ele divide sua janela em duas. E aí você pode deixar, né, essa vista aqui do 3D em um lado e essa outra aqui do outro lado. Outra opção também, se você trabalhar com duas telas, você pode pegar, ó, como essa janela, quando você arrasta, ela solta, você pode simplesmente arrastar para outra tela, né? Então, se você tiver outra tela, eu tenho outra tela aqui do lado, mas ela está desligada, então eu não estou conseguindo arrastar. Mas, se você tiver duas telas, você pode deixar, por exemplo, o 3D em uma tela para você ir enxergando e trabalhando aqui no 2D. Nesse caso aqui, eu vou deixar para ficar até mais didático, eu vou deixar aqui as duas, ó, então eu aperto o WT, ó, clico aqui na janela, né, aperto o WT e aí ele vai dividir a minha janela em duas. E aqui quando eu quiser então trabalhar em planta, ó, eu tenho aqui minha planta, né, e aí eu vou conseguir ver o resultado aqui em 3D, não preciso ficar trocando a janela. Então é uma dica aí também que eu já tô dando aqui para vocês. Eu posso aumentar essa janela para deixar o 3D um pouco menor, e aí vamos deixar ali o 3D pra gente ver o que a gente tá fazendo. Então vou selecionar essas paredes aqui, vamos ver aqui com qual altura que ela tá. E ela está com a altura não conectada aqui de 8 metros. Então vou trocar isso aqui e vou deixar ela conectada lá para o nível 2. E aí nossas paredes vai ficar anexada no nosso nível 2. Se a gente seleciona esse nível e por algum motivo a gente sobe ele, as nossas paredes vai subir também futuramente, daqui a pouco, quando a gente criar a nossa cobertura, a nossa cobertura sobe também. Então, por isso a importância aí da gente deixar sempre anexado as nossas paredes junto com o nosso nível, tá? Porque senão, vamos supor aqui, né, que eu faço todo o meu projeto, deixo essa parede aqui, ó, poderia selecionar elas, tá? Eu tô explicando bem isso aqui porque é bem importante aqui no Revit e para evitar também que você tenha muito retrabalho. Então aqui você poderia selecionar essas paredes, né? E aqui na altura dela você colocar como não desconectado, ó, aqui ele tá no nível 2, você poderia deixar como não conectado e deixar em 4 metros, ele vai ficar com a mesma altura. Porém, quando você aumenta esse nível, né, vamos por aqui, ó, tô aqui no 3D, e aí eu vou subir esse nível aqui, ó, tá? As minhas paredes ou qualquer elemento, um piso, né, que eu modelar aqui no Revit, ele não vai seguir esse nível, tá? E aí você teria que subir manualmente essas paredes até encaixar lá no seu nível. Então, por isso que eu deixo sempre conectado. Deixa eu voltar aqui no 3D de novo, WT. Pronto, tá aqui a minha janela do 3D. Então, por isso que eu deixo sempre essas paredes conectadas, ó. Seleciono elas e aqui eu deixo conectado no nível 2, né? Se eu quiser mudar a altura dessa parede, eu mudo a altura do nível e aí minhas paredes já vão acompanhar, beleza? Pronto, então vamos agora aqui para nossa cobertura. Como que a gente vai trabalhar com essas coberturas aqui no Revit? Eu posso vir aqui, deixa eu deixar essa janela um pouquinho menor aqui, para ficar maior aqui em planta, beleza? Agora, quando a gente vai trabalhar com coberturas, né? Então a gente vai trabalhar com a ferramenta telhado. A gente vem aqui em arquitetura, que no Revit ele já tem essa ferramenta aqui de telhado. Então eu posso vir selecionar aqui telhado,
né? Ele já pergunta qual nível que eu quero, ele já identifica ali mais ou menos, né? Ele sabe ali que eu não quero criar no nível 1, né? Então ele já coloca aqui, ó, nível 2. Se você tiver vários níveis, você pode selecionar aqui para baixo e colocar qual nível que você quer colocar essa cobertura. Aqui nesse caso a gente só tem 2, então eu vou deixar no nível 2 e vou dar um sim aqui, ó. Pronto, então agora qualquer cobertura que a gente criar vai estar anexado nesse nível 2, tá? E aqui, é bem importante, propriedades, né? A gente pode trocar aqui qual tipo de telhado que eu quero. Já tem alguns telhados configurados. Se você tiver um template aí mais avançado, vai ter mais aqui, mas esse do Revit ele já vem alguns que você pode estar trabalhando também. E aqui nesse vídeo então eu vou mostrar como você trabalha com esse modelo aqui, né, de vidraça inclinada. Então para trabalhar aqui com cobertura de vidros, tanto reto quanto inclinado, você vai utilizar essa opção aqui de vidraça inclinada, tá? E aí, beleza, mas aí você pode estar falando, né, mas aqui tá falando vidraça inclinada, mas aí a gente vai ver daqui a pouco que a gente também consegue deixar ela reta assim, sem nenhum problema, tá bom? Então, beleza, vamos selecionar ela aqui. Já selecionei o tipo de telhado que eu quero. Agora é só vir aqui, ó, selecionar paredes, né? Eu posso colocar aqui, ó, estender para o núcleo, para ele pegar o núcleo da minha parede. E aí eu passo o mouse em cima de uma, aperto o Tab, ó, seleciono todas, ele já criou automaticamente aqui em volta, né, o desenho de onde que vai ser esse meu telhado. E agora o que acontece? Quando eu vou apertar ESC aqui 2 vezes para sair da ferramenta de desenhar, e aqui vai ter, ó, se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que a gente tem um triângulo, né? Logo acima de cada linha, ó. Então aqui também eu tenho um triângulo e aqui também. E o que significa esse triângulo? Tá dizendo, ó, se eu selecionar uma linha, ele vai falar que essa linha tá com uma inclinação definida de 57,74%, tá? E aqui nesse caso tá em porcentagem, porque lembra que a gente vê aqui no UN, né, de unidade de medidas, e trocou aqui de inclinação para porcentagem, tá? Mas geralmente ele vem aqui em graus, beleza? Então, deixa eu cancelar aqui. Então, o que quer dizer? Se eu deixar todas selecionado e der um finalizar aqui, a gente vai ver que todos os lados vai ter inclinação. Então, ele vai criar um telhado aqui de 4 águas. Se eu finalizar aqui no verde, ó, a gente vai ver que ele criou um telhadinho ali de vidro. Se eu trocar aqui para o modo realista, a gente vai ver ali que ele criou só os vidros, né? A gente vai ver daqui a pouco como adicionar também as estruturas metálicas aqui nesse vidro. Mas, basicamente, a gente viu aqui, ó, que ele criou um telhado de 4 águas. Agora vamos supor que eu queira, né, 2 inclinações só, um telhado de 2 águas, como que eu faço isso? Então eu vou dar um Ctrl Z, ou eu posso selecionar o meu telhado, vir aqui em editar perímetro, é a mesma coisa. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas inclinações, ó, seguro o Ctrl, seleciono as linhas que eu quero, ou abro a caixa de seleção também, seleciono essas linhas aqui. E aqui, no painel de propriedades, ó, ele está aqui, ó, define a inclinação. Então, se você deixar marcado, você está falando que essas linhas vai definir a inclinação. Então, como a gente não quer, a gente quer um telhado de 2 águas, eu venho aqui, desmarco e dou um aplicar. Agora, se a gente selecionar essa linha, ó, ela não tem mais inclinação, somente essas duas, né? E aqui eu posso mudar também, vamos supor que eu queira aqui 30% de inclinação desse lado e 30% desse. Então, seleciono 30%. Dou um Enter aqui. Pronto, agora se a gente clicar aqui em concluir, pronto, ó, o nosso telhado ali já ficou de 2 águas com 30% de inclinação de cada lado. Eu posso também, ó, vou vir aqui editar de novo, posso deixar um lado mais inclinado que o outro? Posso também, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, 50 desse lado, 30 do outro. Quando eu finalizar, um lado vai ficar mais inclinado que o outro e vai dar essa diferença, tá? Beleza? Então vou apertar Ctrl Z aqui, ó, para ele voltar de novo. Vou colocar aqui 30, né? Vou dar um Enter aqui para poder confirmar. Deixa eu ver se o outro lado 30 também. Vou dar um finalizar e aí ele já ficou igual dos dois lados. E agora como que a gente coloca aqui, né, os montantes, a parte estrutural? Porque na realidade não funciona assim, né? A gente não tem um vidro desse tamanho que vem encaixa no outro aqui, tá? Então isso aqui não condiz com a realidade. Como que a gente pode criar agora montantes de forma bem rápida, né? De forma automática aqui também utilizando essa ferramenta. Então no mesmo telhado que eu criei, tá? Eu vou selecionar ele aqui, ó, tá? Então selecionei, posso ver aqui no painel de propriedades. E aqui então a gente vai vir aqui em editar tipo. E aqui em editar a gente vai ter todos os parâmetros desse tipo de telhado, né? Que é vidraça inclinada, que já vem no Revit. A gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui e duplicar, ó. Então eu clico aqui em duplicar e aí eu vou dar um nome. E por que que eu estou duplicando, tá? É bem importante que você duplica, porque caso você venha aqui e comece a mudar, ainda mais se você estiver aprendendo, né? Se você começar a mexer e por algum motivo você desconfigurar essa família aqui original, você vai perder as configurações dela. Então sempre que você for criar uma nova, você vem aqui em duplicar e aqui você dá um nome, tá? Então eu vou deixar aqui vidraça inclinada, layout, tá? Aqui só para poder diferenciar da outra, ó, vou dar um OK. Agora a gente pode ver aqui no tipo que ele tá como layout. E aí
se eu der um OK aqui, ó, eu posso ver que agora ele tem duas, né? Então eu dupliquei aqui, essa de cima é a original e essa de baixo é o que a gente criou. Então vou selecionar ela, vou vir aqui em editar tipo, e aqui nesse propriedades do tipo é onde a gente vai conseguir colocar os nossos montantes aqui no na nossa cobertura. E para isso então é bem simples, ó, a gente vai ter aqui os montantes, né? Então o montante do eixo 1 e o montante secundário aqui do eixo 2. Para a gente saber qual é qual aqui, se você tiver em dúvida, você pode fazer o quê? Aqui o tipo inferior, ó, você pode vir e colocar. A gente já tem alguns montantes aqui que já vem aqui por padrão no Revit. Você também tem a possibilidade de editar, né, de duplicar. Cada montante desse aqui é uma família. E aí você pode também estar duplicando esse montante aqui e criando, né, a partir desse, criando outros formatos, tá? E se você tiver curiosidade, né, ou quiser saber aí como que a gente faz para editar ou criar novos montantes a partir desses aqui existentes, deixa aí nos comentários também que eu posso estar fazendo um vídeo separado para esse vídeo não ficar tão longo e não ficar cansativo, tá? Então, beleza, aqui montantes secundários, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um que já vem aqui no Revit. Esse aqui, por exemplo, ó, montante retangular 50 por 150. Eu vou selecionar ele aqui e vou aplicar em todos, ó, tá? Se eu pegar aqui e já deixar um, como a gente deixou o 3D, o interessante é que se a gente mudando aqui e der um aplicar, a gente já vai ver o resultado ali, ó, tá? Então ele não mudou nada, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, aplicar em todos os eixos aqui, ó, vou aplicar esse montante, tá? Então esse aqui também e esse aqui também o mesmo. Assim que eu der um aplicar, ó, ele já mudou ali, ó. Se eu der um OK aqui e aproximar, a gente mostrar aqui, der um zoom aqui, a gente vai ver que ele já colocou os montantes aqui, né, nessa parte aqui também. A gente já consegue ver, né, que ele aplicou um montante aqui nessa parte da frente. Então vamos voltar lá, eu vou selecionar de novo esse meu telhado, vou vir aqui em editar e aqui de novo eu vou colocar agora no tipo 2, ó. Então se a gente vir aqui, né, no montante 2, eu vou colocar, por exemplo, esse daqui também, o mesmo, tá? Posso copiar também, ó, dar um Ctrl A, Ctrl C, né? Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar aqui, ó, tá? E aí eu não preciso ficar procurando ele ali. Pronto, deixei todos com o mesmo formato, tá? Isso aqui você pode mudar, colocar um formato diferente. E aí, feito isso, agora se eu der um aplicar, ó, ele já colocou aqui, ó, se eu der um OK, a gente vai ver que ele já colocou aqui no meio, né? Já colocou aqui nas bordas, ó. Então ele já tem aqui os perfis, né? Tudo certinho aqui. Agora, como que a gente pode fazer para ele colocar aqui mais montantes aqui, tanto nesse eixo aqui, né, na transversal, quanto na longitudinal? Eu posso vir editar de tipo de novo, e aqui em cima, ó, no eixo 1, o layout está como nenhum. Então, se a gente quiser colocar mais perfis aqui, mais montantes, a gente pode selecionar aqui para baixo, e aí eu posso definir através de alguns parâmetros, né? A distância fixa, ou seja, sempre, vamos por aqui, ó, distância fixa. O espaçamento aqui, eu quero que a cada 1,5 metro, ele está falando a cada 1,5 metro, eu quero um montante nesse eixo aqui, né? Então se eu deixar aqui e dar um aplicar, ó, a cada 1,5 metro ele colocou um montante, né, na transversal aqui. Beleza? Eu quero isso aqui a cada 1 metro, né? Vamos supor que eu tenho um painel de vidro de 1 metro, então eu consigo colocar também aqui 1 metro, ó, vou apagar aqui esse ponto, e aí ele vai colocar mais montantes ali em 1 metro. Posso deixar também, ao invés de distância fixa, né, posso deixar aqui número fixo, né, ó, se eu der um aplicar, ó, ele já vai mudar ali, ele vai dividir, ele vai pegar ali aquele espaço e vai dividir certinho para deixar a quantidade de montantes, né. Espaçamento máximo, né? Então vamos supor, a cada 2 metros eu quero um montante, no máximo a cada 2 metros. E aí você pode definir aqui também, beleza? Mas via de regra eu vou deixar aqui distância fixa, porque aí a gente já sabe, a gente comprou um painel de vidro e a gente sabe qual que é a largura dele. Então eu vou colocar, né, que a cada, por exemplo, 1 metro vai ter, né? Porque eu tenho o meu painel de 1 metro, cada 1 metro vai ter um montante. Então já criei aqui. Agora no eixo 2, se a gente também aplicar aqui, ó, uma distância fixa também, a gente pode colocar uma distância aqui. Então vamos supor que eu tenho aí um painel de 1,5 metro por 1 metro. Então aqui 1 metro ficou a largura desse painel e 1,5 metro o comprimento, né? Então assim que eu der um aplicar, ó, ele vai criar a cada 1,5 metro, ele vai criar um montante. E aí o nosso painel vai ser de 1,5 metro por 1 metro, né? E aí isso aqui eu posso mudar também. Vamos supor que seja 2 por 1, dou um aplicar. E aí ele vai criar 2 por 1 aqui, dividir certinho. Pronto, então basicamente, ó, eu vou dar um OK. A gente já criou aqui uma cobertura. E aí eu vou dar um zoom pra gente ver algumas configurações a mais, ó. Vou deixar aqui mais ou menos, aqui no meu 3D, mais ou menos dessa forma aqui.
E aí, presta atenção aqui, eu vou vir em editar tipo. E aqui em cima a gente tem também a construção, né? Que a gente pode estar mexendo. Por exemplo, aqui o painel da parede cortina, ele tá com um sistema envidraçado. E aí, eu posso vir aqui, ó, selecionar para baixo. E aí eu coloco, por exemplo, vazio, né? E aí se eu der um aplicar, ó, ele vai ficar sem nenhum vidro ali, ó. Se eu der um OK, ó, a gente vai ver que ele tá só com as estruturas. Então pode ser que você precise, né, tirar os vidros. Então é assim que você faz. Então você pode vir editar de tipo de novo, né, colocar aqui sólido, ó, então ele não vai ser mais vidro, né, vai ser um material ali sólido mesmo, ou trocar aqui para envidraçado, tá, que é o mais comum aqui. Agora esse condição da união, ó, eu vou dar um OK aqui, porque senão a gente não vai conseguir enxergar, então vou dar um zoom, vou deixar aqui bem mais perto, e aí eu vou vir aqui em editar tipo de novo, e aqui então, ó, condição de união, ele tá como não definido, vamos trocar aqui para eixo 1 contínuo, eu vou dar um aplicar, e a gente vai ver que esse montante ele vai se encaixar nesse outro montante, né? Então é a forma aqui com que esses montantes se encaixam, né? Então eu posso colocar aqui, ó, eixo 2 contínuo, né? Ele vai mudar alguma coisa ali. O borda e eixos 1, ó, então eu vou dar um aplicar e ele vai mudando aqui, tá? Isso daqui. E aí por padrão ele vem como não definido, né? Pronto, então posso dar um OK aqui, basicamente a gente explorou aqui quase todas as possibilidades aqui. Agora vamos supor que você queira criar uma cobertura aí reta, né, ao invés de inclinada. É bem simples, você pode selecionar essa cobertura, vir aqui em editar perímetro, e aí o que eu vou fazer? Essas duas linhas que tá com a inclinação definida, eu seleciono, desmarco aqui definir a inclinação, dou um aplicar, assim que eu finalizar, esse meu telhado não vai ter mais uma cobertura. Ele vai falar que vai ter que excluir alguns montantes, né? Porque não faz mais sentido ter, já que a gente tem aqui uma cobertura reta agora. Então eu vou vir excluir instâncias e aí basicamente ele já limpou e já deixou aqui só os nossos montantes, né? Então aí agora a gente já tem uma cobertura totalmente reta ao invés de inclinada. E agora se eu pegar, né, só para exemplificar aqui, ó, vou pegar aqui no 2D e vou colocar um corte aqui pra gente ver, né? E vou abrir esse corte aqui. Vou trocar aqui o detalhe para alto, ó, e aí a gente já consegue ver aqui certinho, né, a representação em planta aqui. Bom, então espero que tenha ficado claro aí como trabalhar com coberturas desse tipo, né, de vidraça, tanto inclinada quanto reta. Se você tem alguma dúvida, algum elogio para fazer também, alguma crítica, né, construtiva, deixa aí nos comentários, eu sempre tento responder o máximo de pessoas possível. Então nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, nos encontramos num próximo vídeo aqui do canal.